Olá, tudo bem? Aqui atrás de mim está o Solar Boa Vista, casa que pertenceu à família de Castro Alves, baiano, mestiço, do Recôncavo, um dos maiores nomes da literatura nacional e um dos maiores nomes da literatura mundial. O poeta condoreiro, o poeta dos escravos, o homem que entendeu o papel da arte para ajudar a transformar a sociedade que ele vivia. Saudações a nosso querido Castro Alves, saudações ao Recôncavo baiano que produziu tanta gente bacana, tantos artistas, que a educação nacional não possa ficar assim, em escombros, como está o Solar Boa Vista, aqui no bairro de Brotas, na cidade de Salvador. Vamos dar início à construção da educação. TV Enem com vocês. Olá turma, tudo bem? Sou o professor Paulo Serrão, professor de História, né? É um prazer imenso participar desse projeto. Espero que você também curta, porque o objetivo é sua aprovação no vestibular, sua aprovação no Enem. E eu estou aqui para poder cumprir com essa tarefa, tá certo? Vamos lá, tela. Vamos trabalhar hoje, né? Grécia Antiga. Vamos falar especificamente da sua formação, tá certo? E também da sua política. Poxa, falar de Grécia é falar de muitas heranças, é falar de democracia, é falar de cidadania ou simplesmente conceito de cidadania. Mas não vamos perder tempo não, vamos trabalhar especificamente, né, o que eu estou propondo, formação e política na Grécia Antiga. Mas Serrão, vem cá meu lindo, trabalhar localização, você está falando de Grécia, eu fico assim pensando, Grécia fica na Europa, eu sei, exatamente em que região da Europa, em que parte da Europa, porque fica parecendo que a Grécia é algo assim de outro mundo, né? Onde é que fica realmente a Grécia? Como vocês podem perceber, a Grécia se concentra no sul da Península Balcânica, nas ilhas do Mar Egeu, né? No litoral da Ásia Menor. Pô, Serrão, não estou conseguindo enxergar. Você vai enxergar agora com esse mapa. Venha comigo. Tá enxergando o mapa? Poxa, onde é que está a Grécia aí? Tente localizar. Poxa, tá difícil, né? Eu vou facilitar para você. Onde a Grécia está? Que bacana. Mas Serrão tá muito distante. Que parte é ali a Grécia especificamente? Eu não tô enxergando, Serrão. Cadê a Grécia ali? Cadê? Olha, rapaz, onde a Grécia se encontra. Perceba, tá certo? Essa é a região da Grécia. Estamos falando, Serrãozinho, de uma região muito interessante, né? Cercada por mar, montanhas, beleza? Próximo ao mar Mediterrâneo. Inclusive isso vai ser de suma importância para a expansão do comércio marítimo, né? A famosa talassocracia, que é o império sobre o mar, beleza? Então vamos lá. Essa ideia da Grécia ter montanhas e mar será como se fosse um facilitador para a formação de fronteiras naturais, tanto que cada cidade-estado grega, né, Atenas, Esparta, né, terá sua autonomia administrativa. Cada uma delas terá, como é que eu posso dizer para você, uma forma de governo diferente. Enquanto em Atenas vai surgir a tal da democracia, em Esparta vai ser a oligarquia. Então, apesar de nós chamarmos de Grécia, eram cidades-estados independentes, cada cidade-estado dessa tinha sua forma de governo. Vamos tentar identificar. Não vamos parar não. Essa Grécia Antiga, ela é dividida geograficamente da seguinte maneira. Serrão, eu preciso saber disso? Precisa. Você precisa e você vai saber. Porque na hora da questão vem a famosa pegadinha e você não vai cair nela. Perceba, nós temos a Grécia continental, beleza? Onde fica, Serrãozinho, a cidade-estado de Atenas. Nós temos a Grécia peninsular, que se encontra a cidade-estado de Esparta. Nós temos, Serrãozinho,
a Grécia insular, que fica a ilha de Creta, a Grécia asiática, que fica, Serrãozinho, a cidade de Troia, e nós temos, podem perceber ali na faixa amarela, a Magna Grécia, né? Que foi uma dominação grega na região do sul da Itália, beleza? Essa imagem eu preciso ter no meu HD, preciso estar armazenado aqui, tá certo? Mas, Serrão, a formação da Grécia se deu a partir da chegada de vários povos, né? Dos aqueus, fundando a cidade de Micenas, dos jônios, fundando a cidade de Atenas, dos eólios, fundando a cidade de Tebas, dos dórios, fundando a cidade de Esparta. Então, Serrãozinho, é importante você ter noção, ter ciência, quais foram os povos que fundaram cada cidade-estado. Porque muitas vezes na questão vem a famosa pegadinha, invertendo as coisas. E você não vai errar. Você que está assistindo agora não vai errar. Tá certo? Então, Serrãozinho, tudo indica que a formação da Grécia se deu a partir de aglomerados de povos que chegaram de diversas partes, né, do planeta. Eles eram povos nômades, praticavam agricultura muitas vezes de subsistência, irão se fixar nesses territórios, fundando essas cidades-estados que vocês podem perceber. Mas vamos lá. Tudo começa aqui na ilha de Creta, né? Tudo começou nessa ilha aqui, na ilha de Creta, tá? A história da Grécia Antiga, a formação da Grécia Antiga, repito, começou na ilha de Creta. Essa ilha, Serrãozinho, vocês podem perceber, né, tem uma localização privilegiada para o comércio, já que fica praticamente ali no meio do mar Mediterrâneo, naquela região do mar Mediterrâneo, né? É como se fosse uma ligação, né, com o Oriente, né, com a África, então vai ser rica em comércio. Comércio esse de diversos produtos, inclusive de cerâmica, tá? Então é importante salientar que em Creta é rica em cerâmica. Nós temos também o seguinte, até agora sabemos que em Creta não tinha construções muradas, armazenou, viviam do comércio de diversos produtos, possuía uma boa frota marítima, a questão da talassocracia, tá certo? Você não pode esquecer. Construíram palácios luxuosos, muito importantes, tá? E tinha um rei Minos, tá certo? De Minotauros. E aqui algumas imagens para poder ilustrar um pouco a cultura cretense. E só para você se ambientar. Show de bola? Alegria até aí? Vamos nessa. Os cretenses, segundo a história oficial, foram destruídos provavelmente por uma catástrofe natural. Com a destruição, né, de Creta, o que é que vai acontecer? Irá surgir uma nova civilização, que é a civilização que? Micênica. Vai surgir uma nova civilização, que é a civilização micênica. Enxergue aí no mapa que eu estou passando agora aí, onde fica localizado a civilização micênica, tá? Fica na península do Peloponeso, tá certo? Poxa, observem também que vai ser importante para o comércio, né? Fazer ligações com várias partes conhecidas naquela época. Mas, Serrão, na moral, diferente de Creta, em Micenas já tinha muros. Observem as imagens. São imagens reais, né? Cidade toda murada, protegida. As cidades eram ricas em ouro. Seus chefes eram guerreiros. Perceba a viagem. Dominavam a navegação e o comércio. Então a questão da talassocracia também, o comércio no mar. Tá de boa. Não podemos errar. A história da Grécia é dividida em várias fases. A primeira fase é chamada de período homérico. Período homérico esse, onde é marcado pelos poemas a Ilíada e a Odisseia. A Ilíada retrata a guerra de Troia, a Odisseia, o retorno de Ulisses para o seu reino. Beleza? Então o período homérico retrata os poemas de Homero. A Ilíada e a Odisseia, você pode estar acompanhando através da leitura desses dois poemas. A segunda fase é o período chamado de arcaico. Nesse período, Serrãozinho, ocorreu a formação, o crescimento, né, das cidades-estados. Cidades essas que eram urbanizadas, ocorreu uma organização política, social, independente uma das outras, formação de fronteiras naturais, já que eram compostas por montanhas, né, e mares, né? Assim se deu o início do período chamado de arcaico. Isso aqui é uma cidade-estado, gente, ou polis, como vocês queiram chamar. Percebam que é muito semelhante, tem muitas características ainda hoje, tá certo? Cada cidade-estado tinha seu centro político, seu centro social, religioso, eles eram autônomas, tinham vidas próprias. Poxa, mas Serrão, chegamos no ponto. É necessário saber
as diferenças entre Atenas e Esparta, as principais cidades-estados. Divisão social. Em Atenas, nós tínhamos eupátridas, metecos e escravos esses por dívida ou por guerra. Né? Nós temos Esparta, nós temos esparciatas, periecos e lotas. Poxa, mas Serrão, só isso? Vamos lá. Percebam. O que é que eu preciso saber exatamente aqui? Enquanto em Esparta, tá, era uma oligarquia, o poder estava nas mãos de uma minoria, em Atenas surge a democracia. Em Esparta, educação voltada para a guerra. Em Atenas, né, era a formação para a vida geral, né, para ser um cidadão completo, totalmente diferentes. Então eu preciso saber disso. É lógico que essas cidades-estados irão participar de conflitos, como as guerras médicas, gregos versus persas, assim como a guerra do Peloponeso, gregos versus gregos. Então, assim, eu fiz um resuminho para você entender um pouco sobre a Grécia, a sua formação e um pouco do sistema político. Beleza? Um abraço, beijos. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Rodrigo Moreira e a nossa aula de hoje nós vamos falar sobre os alcanos, né? Sua definição, nomenclatura e também os radicais formados por ele e além disso das suas reações de substituição, perfeito? Então vamos lá, vamos relembrar o que é um alcano, né? O alcano é um tipo de hidrocarboneto, né? Derivado do petróleo, onde sua cadeia carbônica é aberta, né? Vai possuir extremidades, homogênea, né? Já que é um hidrocarboneto formado apenas por hidrogênio e carbono, saturada porque só vai ter ligações simples. Por ter ligações simples, todos os carbonos da cadeia serão do tipo sp3, né? Então a cadeia pode ser normal ou ramificada. Normal, nós sabemos que tem duas extremidades, ramificada tem 3 extremidades ou mais. E a fórmula geral de um hidrocarboneto é CX H2X mais 2. Significa dizer que a quantidade de hidrogênio é o dobro da de carbono mais 2 unidades. Por exemplo aqui, ó, CH4, né? Então 2 vezes 1, 2 mais 2, 4, né? C2H6, 2 vezes 2, 4, mais 2, 6. Aqui C3H8, né? 2 vezes 3, 6, mais 2, 8. Bom, os hidrocarbonetos, né? Vocês podem perceber, né? Os alcanos, na verdade, né? A terminação é com ano. Perceba que justamente todos os seus nomes acabam terminando com ano. Mas daqui a pouco eu vou falar da nomenclatura para vocês, perfeito? Então esse primeiro composto aqui, o CH4, é o metano, tá? O metano apresenta essa estrutura aqui, ó, um único carbono e 4 ligações simples, né? Temos também o etano. O etano, né? Outra coisa importante aí na nomenclatura, né? Metano, o nome, esse radical met significa um carbono. Etano, radical et, significa 2 carbonos. Propano, prop, significa 3 carbonos. But significa 4 carbonos na cadeia, né? Na cadeia, no caso aí, né? Temos cadeia principal e ramificação. Então aqui, ó, etano, nós temos 2 carbonos na cadeia, ligação simples, tá vendo? Propano, né? Nós temos 3 carbonos na cadeia. Até aqui, pessoal, a cadeia vai ser aberta normal. Com 4 carbonos em diante, nós podemos ter cadeia normal ou ramificada. Eu posso armar o C4H10 na forma linear, que nós temos aqui, que é justamente o butano, ou eu posso armar ele na forma ramificada, que aí nós vamos ter o quê? O metil, que é essa ramificação aqui que vocês estão vendo, propano, que é a cadeia principal, ou simplesmente eu posso chamar de isobutano. É um apelido, outro nome também que pode chamar. Então pode ser ou um ou o outro, né? Então esses aqui são os que mais, né? Eu digo assim, que mais aparecem nos exemplos de livros, na internet, enfim. Os alcanos, né? Eles formam radicais, né? Então que radicais são esses? Os radicais é eu pegar
uma dessas estruturas aqui, no caso, pegar essas estruturas e subtrair apenas um hidrogênio delas. Então, quando eu pego o metano, que é o CH4, e tiro um hidrogênio, ele vira o radical metil. Por isso que tem aqui, ó, metil propano, perfeito? Quando eu pego o etano e tiro um hidrogênio, ele vira o radical etil, né? Eu tirei um hidrogênio. A partir daqui em diante do propano, né? Do propano, eu posso ter dois tipos de radical. Se eu tirar o hidrogênio do carbono primário, vai se chamar propil, porque está faltando hidrogênio no carbono primário aqui. Mas se eu tirar o hidrogênio do carbono secundário, ele vira o que chamamos de isopropil ou secpropil, tanto faz, tá bom? Já o butano, já o C4H10, nós temos duas estruturas, né? Se eu tirar do butano das extremidades, vai se chamar o que? Butil, como está lá na ponta alta, lá na caixa alta, né? Mas se eu tirar do carbono secundário, ou desse, tanto faz, eu terei o S-butil ou sec-butil. Porém, se eu pegar o metilpropano ou isobutano e retirar do carbono terciário, eu vou ter o T-butil. Mas se eu tirar de um dos carbonos da extremidade, eu já vou ter a ramificação do tipo isobutil. Perfeito, gente? Esses aqui são os principais radicais, né, dos alcanos, né? São derivados desses quatro aqui, né? Na verdade, dessas quatro fórmulas, desses 5 compostos, né? Esses 5 compostos nos deram 1, 2, 3, 4, mais 4, 8 radicais, né? E para que servem esses radicais? Para dar nomenclatura. Como é que é feita a nomenclatura de um hidrocarboneto de uma maneira geral? De uma maneira geral, são as ramificações, né? As ramificações da cadeia, mais o radical da cadeia principal, que é o número de carbonos que tem nele, o infixo, que é o tipo de ligação, e a terminação O. Por que terminação O? Porque estamos falando de um hidrocarboneto. Como aqui eu já falei para vocês, adiantei, né? Os alcanos, termina a palavra com ano, né? Então, por ser uma cadeia totalmente saturada, então o infixo vai ser o an. Nós vamos ver isso também, vocês vão ver nos alcenos, alcinos, né? Aí no alceno é en, no alcino é in, no alcadieno de en, e por aí vai, né? Você vai ver isso nas demais aulas que vão ocorrer aí, tá bom? Nesse projeto, que é um projeto maravilhoso. Então, pessoal, continuando aqui. Nesse caso, nós temos uma cadeia linear. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Não tem ramificação. Beleza. Cadeia principal tem 6 carbonos. Hexe. O tipo de ligação é AN, porque é um hidrocarboneto do tipo alcano. E O, porque é um hidrocarboneto. Perfeito. Rodrigo, e se tiver ramificação, como é que vai funcionar? Você vai ver qual é a cadeia principal, que é aquela que tiver o maior número de carbonos possível, e a ramificação tem que estar mais próxima da extremidade. Essa cadeia pegou essa numeração aqui porque a ramificação metil está mais próxima dessa extremidade. Então, na posição 2 da cadeia principal, na posição 2, ou seja, no carbono 2 da cadeia principal, eu tenho uma ramificação metil. A cadeia principal tem 5 carbonos. Pente, como é um hidrocarboneto do tipo alcano, AN, terminação O. A mesma coisa no de baixo. Nós temos duas, né, ramificações do tipo metil. Então, nesse caso, eu começo da esquerda para a direita. Então, 2,3 dimetil heptano. Beleza? Um outro detalhe importante que eu acabei não falando para vocês é que os alcanos, eles começam a partir de um carbono, tá bom? Então, o único hidrocarboneto na face da Terra que tem um carbono é o alcano, que se chama metano. Perfeito? E aqui, já chegando no finalzinho da nossa aula, vamos falar das reações de substituição. Como é que elas funcionam, né? Eu tenho um alcano que reage com um halogênio, no caso, né? Que é o X2 ali, que no caso é só uma molécula de halogênio. E aí vai formar um composto halogenado, né? Um hidrocarboneto, agora halogenado, composto halogenado. E o ácido
inorgânico com ácido halogenídrico, né? Então aqui eu tenho, por exemplo, o propano, que reagiu com o iodo. Bom, aqui, na verdade, é o 2-iodo propano. Ué, Rodrigo, e por que não formou o 1-iodo propano? Eu vou explicar já. E o ácido iodídrico, o que foi que aconteceu? Como aqui tem 2 iodos, um dos iodos atacou o carbono central. Levando o hidrogênio com ele, formou ácido iodídrico. Como aqui ficou faltando uma ligação, o outro iodo que ficou solto se encaixou nessa molécula e acabou formando 2-iodo propano, ou iodeto de isopropila também. E por que, Rodrigo, você trocou o hidrogênio por iodo do carbono 2 e não do carbono 1 ou do carbono 3? Porque existe uma regrinha que você tem que seguir. Em caso de substituição, a preferência é você trocar o hidrogênio do carbono terciário, se tiver na molécula. Se não tiver o terciário, aí você troca do carbono secundário. Se não tiver carbono secundário, aí você acaba trocando do carbono primário. Beleza, gente? É isso aí que eu tenho para trazer para vocês. Muito sucesso e que vocês gabaritem a prova do Enem. Um abraço e até a nossa próxima aula. Valeu! Olá, tudo bem? Você sabe o que é sustentabilidade? Sustentável significa sustentar, apoiar, conservar, cuidar. E sustentabilidade se refere à nossa capacidade de sustentar um processo ou então um objeto, um ambiente. E quando a gente fala em sustentabilidade em termos gerais no mundo, a gente está se referindo ao meio ambiente, à natureza e principalmente à nossa capacidade enquanto seres humanos de manter a sustentabilidade, ou seja, manter o nosso desenvolvimento social, como educação, lazer, contra a violência, etc., econômico, tecnológico, sem interferir no desenvolvimento ambiental. E o que é o desenvolvimento ambiental? A preservação do meio ambiente do que existe hoje, mas principalmente a recuperação de parte do que já foi destruído quando não se pensava em sustentabilidade, quando não se sabia que a ação do homem interferiria de forma tão grave no meio ambiente a ponto de, inclusive, nos ameaçar. A gente sente os efeitos, por exemplo, do aquecimento global e de tudo aquilo que o homem causou com a sua urbanização e o seu desenvolvimento ao meio ambiente no nosso dia a dia. Por exemplo, aqui em Salvador, quando a gente ouve falar que choveu X milímetros a mais do que o esperado para todo mês em apenas 12 horas. Um exemplo, uma hipótese. Um tsunami que foi muito maior do que era esperado. Ou então um furacão que foi muito mais forte do que o esperado nos Estados Unidos. Toda vez que a gente vê esses fenômenos, eles já têm a ver com a questão climática, com as mudanças climáticas provocadas pelo nosso estilo de vida. E a sustentabilidade consiste justamente em achar o balanço disso, como não regredirmos em desenvolvimento, em educação, em economia, mas como acharmos uma solução para fazer isso sem acabar com o meio ambiente, porque o meio ambiente está diretamente ligado à nossa existência. Nós dependemos dele para continuar aqui. E para achar essas soluções que existem os grandes encontros internacionais. O mais conhecido é o COP, que neste ano de 2019, em dezembro, foi o COP25, que é a Conferência das Organizações das Nações Unidas para o Clima, e a gente conhece internacionalmente como Conferência Internacional sobre Assuntos Climáticos, Mudanças Climáticas. E nesse COP25, todos acordaram que sim, deveria ser reduzida a quantidade de emissão de gás carbônico e até cortados alguns gases que fazem parte do efeito estufa até 2050. Porém, o Brasil foi uma decepção. Nosso então representante, Ricardo Salles, propôs que os países desenvolvidos compensassem financeiramente o Brasil e outros países em desenvolvimento como uma forma de ajuda para a preservação do meio ambiente. Internacionalmente, isso não soou bem, somado a algumas questões que estão acontecendo hoje aqui no Brasil, como, por exemplo, a liberação de agrotóxicos, venenos que fazem muito mal ao meio ambiente, que antes eram proibidos. Por exemplo, a liberação da extensão da exploração de áreas de preservação para a agricultura
agricultura, que hoje é o maior responsável pelo efeito estufa, e muitas outras questões, como preservação de terra indígena, liberação ou não de mineração e muitas questões ambientais. Afinal, aqui no Brasil nós temos a Amazônia, a principal área verde do mundo, e somos ricos em recursos, assim como somos ricos em pecuária, agropecuária, e por aí vai. E quando a gente fala em meio ambiente e atualidade, a gente não pode deixar de falar da sueca Greta Thunberg, que hoje tem 17 anos. Em 2018, em agosto de 2018, ela começou a fazer alguns protestos sozinha na porta do parlamento sueco, pedindo greve nas escolas pelo meio ambiente. Era ano eleitoral e isso viralizou na internet. Várias pessoas ao redor do mundo começaram a imitar. Os jovens se organizaram e realizaram um dos maiores eventos em prol do meio ambiente. E ela foi eleita, inclusive, como a celebridade do ano de 2019 pela revista Times, a revista americana Times, que tem aí o rótulo mundial de ser quem elege as grandes personalidades do mundo naquele ano. Então, pode ser que caia alguma questão no Enem com o nome dela, porque ela está na crista da onda na questão do meio ambiente. Então, esses são aspectos sobre meio ambiente e sustentabilidade que podem facilmente cair no Enem. É um assunto extenso, temos pouco tempo, mas vocês podem aí procurar um pouquinho mais sobre isso, que em vários locais há fontes de informação mais profundas sobre esses assuntos. Até mais! Fala, meus amores! E então, tudo bem? Eu sou o professor Isaac Lago, professor de filosofia, e hoje chegamos no nosso encontro de número 9, um encontro onde abordaremos uma das principais temáticas, não só da nossa área, filosofia, mas de toda a discussão que ocupa a área de humanidades, ou aliás, de toda a área do conhecimento humano. Falaremos um pouco agora sobre filosofia política, uma discussão que já na Grécia Antiga, o zoon politikon, a necessidade do convívio político vista como uma necessidade existencial humana. No que se refere àquilo que o INEP nos propõe, nós falamos aqui utilizando 3 competências centrais. Nós temos a competência de número 1, também a competência de número 3 e a competência de número 5. Essas 3 competências, elas colaborarão junto com suas habilidades a fim de que possamos criticamente refletir sobre esse tão necessário e especial tema. Quando pensamos em filosofia política, nós precisamos voltar ali por volta do século V a.C., naquela região cosmopolita chamada de Atenas. Lembra que ali o embrião político começa a ganhar forma nas discussões, primeiro com os sofistas, depois com Sócrates, um duro combatente àquele modelo democrático ateniense, algo que se consolida com Platão, que inclusive dirá que a democracia ateniense é uma demagogia, onde infelizmente inocentes são julgados e condenados, ele dá o exemplo de Sócrates, e uma minoria convence pelo discurso uma maioria. Platão, inclusive, justamente por isso será chamado de autor idealista, ele propõe um modelo revolucionário no que se refere à política. Ele proporá uma sofocracia, sofos enquanto sábio e cracia enquanto governo. Seria uma espécie de um rei filósofo a governar, uma aristocracia dos filósofos. É curioso que na sequência nós encontraremos a figura de Aristóteles. Aristóteles, sim, se dedica a refletir mais sobre o tema, a propor algumas outras possibilidades, inclusive trará a lógica do ethos, E-T-H-O-S. Ethos, que ganha então um duplo significado. Primeiro, traz abraçado com o conceito a ideia de que é um lugar de todos, a polis, e abraçado a isso o princípio de cuidado, que é ethos, ética. Olha como é interessante. Ethos significa lugar de todos, casa comum. Ethos também significa cuidado, que é ética. A ideia aristotélica seria, para estarmos juntos, precisamos nos cuidar. E o único jeito de nos cuidarmos enquanto seres que necessitamos do convívio é se mantivermos juntos. Então Aristóteles elabora aí vários conceitos, onde inclusive defenderá que uma sociedade só será feliz se todos conviverem como amigos. E aqui ele faz uma ressalva belíssima na Ética Nicômaco, onde ele dirá que verdadeiros amigos são 2 corpos coabitados por uma só alma.
As nossas diferenças existem, mas a unidade de propósito faz com que cuidemos do lugar de todos, a fim de que ninguém seja vítima de uma injustiça. É bom só relembrar que nesse processo histórico, nós compreendemos aqui o direito à cidadania, ainda não como um bem pertencente a todas e todos, mas restrito a um grupo. Lembra, inclusive, e é bom ressaltar, que quando Aristóteles fala todos têm o direito à felicidade, esse todos não significa todos e todas, mas um percentual pequeno daqueles que eram coroados com a graça da cidadania. Durante a Idade Média, nós tivemos todo o processo ali do gerenciamento da igreja. E aí a igreja apontava sempre algo em direção a um processo que defende princípios monárquicos. É interessante que a gente vê isso muito claro em Santo Tomás de Aquino, já na escolástica, Baixa Idade Média, século XIII, onde ele terá inscritos que inclusive o próprio Enem já cobrou, onde ele defenderá a ideia de que a sociedade siga um monarca. A mesma estrutura da igreja, onde nós temos o Papa, os bispos, os padres, ele propõe esse princípio como aquele que garantiria o caminhar em um sentido que levaria a sociedade a fins felizes. Na modernidade, então, temos figuras interessantíssimas. Primeiro, aqueles três autores utopistas. Primeiro, a figura de Thomas More, que em 1516 escreverá a Utopia, onde proporá a construção de uma sociedade sem desigualdades. Aqui é um ponto importante. Ele será chamado aí de um autor utópico, enquanto projeção de um perfeito inalcançável. Ele bebe muito na República de Platão para defender essa possibilidade de construção social. Depois nós teremos a figura de Thomas ou Tommaso Campanella. Ele vai ser um frei, um religioso dominicano, que proporá a construção de uma sociedade perfeita a partir de um governo teocêntrico. Lembra aí, um representante da igreja seria responsável por gerir a vida civil. Todos nós sabemos no Ocidente que todas as vezes que o poder político e o poder religioso se fundem, temos muitos sofrimentos na vida coletiva, principalmente daqueles que não concordam com práticas religiosas que ocupam-se, claro, de um princípio subjetivo, diferente dos princípios civis que aglobam ou englobam aí um percentual maior. Depois nós temos a figura de Francis Bacon. Aqui é bem interessante porque no que se refere à data, alguns vão dizer que ele escreveu isso em 1624, outros vão dizer que ele escreveu essa obra no ano da sua morte, em 1626. Fato é que ele escreve uma obra, Nova Atlântica, onde ele proporá uma sociedade sem políticos. E é interessante que uma leitura superficial desse processo levar-nos-ia a crer que ele então estava propondo uma sociedade anárquica, o que não é verdade. Lá na frente, ele propõe que venhamos a substituir os políticos pelos cientistas e que, no lugar do parlamento, construíssemos um grande laboratório, Casa de Salomão, porque Salomão foi considerado o mais sábio de todos os homens. Ele propõe um governo pelos cientistas, algo que ajudará muito o positivismo, um pouco mais à frente, propor o princípio de menos teologia, menos filosofia, mais ciência. Essa obra de Francis Bacon culmina com a ideia de que saber é poder. Aquele que mais conhecimento tivesse, mais preparado estaria para gerir a sociedade. Quando nós saímos dos autores utopistas, nós chegamos na figura de Nicolau Maquiavel, que em 1513 escreve Um Príncipe, um clássico. Importante lembrar, uma obra não escrita para a sociedade civil, mas para a sociedade política, onde Maquiavel, inclusive, fará com que a filosofia política deixe de ser idealista e passe a ser realista, entendendo o ser humano não como um ser essencialmente bom, mas um desafio constante a ser pelo príncipe ali trabalhado. Ele dirá muito claramente no Príncipe que o ideal seria que o príncipe fosse amado e temido. Mas como ele não conseguirá unir essas duas características, a expressão que ele usa é essa: é mais seguro ser temido que amado. Porque, no que se refere aos homens, interessantíssimo entender que quando lhes é conveniente, eles são leais e fiéis. Mas quando se sentem ameaçados, eles decepcionam aqueles que cuidaram durante muito tempo deles. Ele então proporá aí um governo onde o absolutismo, o príncipe, na direção da virtude e da fortuna. Depois nós temos três autores, que são os autores contratualistas: Hobbes, Locke e Rousseau. Autores que entendem a necessidade do contrato, mas proporão um contrato por princípios muito específicos. Lembrem sempre disso. Em Hobbes, a essência humana é ruim,
Por isso a defesa de um modelo político absolutista, o medo, através do Leviatã, tirado do livro de Jó, um único meio de frear a maldade humana. Depois o Locke, que entende que o ser humano não é nem bom nem ruim, mas livre, e aí propõe o Estado como mediador, para que quando os conflitos viessem a existir, esse Estado mediasse o processo. Inclusive Locke antecipa Montesquieu nesse processo de descentralização do poder, propondo uma fragmentação. E a figura, já no Iluminismo, de Rousseau, que compreende que o ser humano por natureza é bom, mas que as desigualdades geram os conflitos, por isso um modelo político que transformasse a vontade de todos numa vontade geral, ou seja, não pensaria em mim, mas pensaria sempre no coletivo. E aí a educação seria um caminho interessante para a transformação deste ser humano. Então, assim, os três contratualistas defendem a necessidade do Estado, mas a partir de lógicas específicas. E culminamos, no século XVIII, com a importantíssima figura do Barão de Montesquieu, que proporá a obra em 1748, onde ele traz a tripartição dos poderes no espírito das leis. Os poderes que precisam dialogar, mas que não podem ser submissos um ao outro, nenhum ou outro está sob a tutela de um ou de outro. Estabelecer os limites legais. Importante pensar em filosofia política como a necessidade de construir um lugar onde a democracia, o diálogo, seja a construção para uma sociedade mais justa, fraterna e que possibilite pela equidade condições a todos de bem construir o seu modo de ser e de viver. Um abraço, até a próxima. Olá galera, tudo bem? Professor Denis, professor de matemática, Denil da Bahia, também conhecido. Galera, hoje nós vamos trabalhar um conteúdo muito importante para o seu Enem, chamado de estatística. E quando eu falo estatística, eu falo de média, questão certa na sua prova. Então fique ligado, hein, gente? Média, quando eu falo em média, eu penso logo em média aritmética e média ponderada. Eu chamo XA de média aritmética e XP de média ponderada. Gente, são as mesmas médias, elas têm as mesmas essências. Agora depende da questão. Tem questão que é melhor você utilizar a média aritmética, tem questão que é melhor você utilizar a média ponderada. É importante você entender que a média nada mais é do que a soma dos dados dividido pela quantidade de dados. Então é muito importante vocês entenderem. Olha, soma dos dados dividido pela quantidade. Então isso aqui é importante. E como um grande amigo meu diz, Mário, tudo que é importante a gente guarda. E guarda onde? No coração. Então, ó, guarde no seu coração isso aqui. Beleza? Bom, vamos ver dois exemplos facinho de média. Olha só. Eu dou esse dado para você. 9, 9, 10, 10, 10, 12. XA, média aritmética. XP, média ponderada. Vamos calcular a média aritmética, soma de todos os dados. 9 mais 9, mais 10, mais 10, mais 10, mais 12. Dividido pela quantidade, que são 6. Então 60, o que é 60? 9 mais 9, mais 30, mais 12. Totalizando 60. Dividido por 6, média aritmética, 10. Que coisa linda! Ó, venha comigo, venha com o Denil. Média ponderada. A média ponderada consiste em, como o 9 ele está repetido duas vezes, quer dizer que ele tem uma frequência 2. Como ele está repetido duas vezes, eu coloco 2 vezes 9. O 10 ele tem uma frequência 3, quer dizer que ele está repetido 3 vezes, eu boto 3 vezes 10. Mas o 12 ele tem uma frequência 1, ele está repetido uma vezes 12. Então fica 18 mais 30 mais 12. Então 18 mais 30, 48, mais 12, 60. Dividido por 6, que é a quantidade. Que dá quanto, gente? 60 dividido por 6, 10. Olha como é fácil. Então, ó, média aritmética e a média ponderada. Como eu disse a vocês, a essência é a mesma, certo, galera? Venha com o Deninho aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, ó. Vamos tirar a média aritmética. Olha só. 1 mais 2 mais 10 mais 10 mais 10 mais 27. Dividido pela quantidade. 2, 4, 6. Vá. 10 mais 10 mais 10, 30, mais 3, 33, mais 27, 60. Dividido por 6, olha a média aritmética de novo, 10. Olha, gente, isso é muito simples. Agora, a média ponderada, a mesma coisa. Ó, 1 está repetido uma vez. Ó, 1 vezes 8, que é a frequência 1. O 2 está repetido o que também uma vez.
Então, 1 vezes 2. Mas, o 10 ele tem a frequência o quê? 3. Está repetindo 3 vezes. 3 vezes 10. Mas, o 27 tem a frequência 1. Então, eu posso colocar logo aqui o 27, Denil. Posso. Dividido pela quantidade. E são 6. Aí fica fácil, ó, gente. Aqui dá 1. Aqui dá 2. Aqui dá 30. Então, eu tenho esse somatório. Mais. E aqui 27. Somando isso aqui, ó. 1 mais 2 mais 30 mais 27 dividido por 6, logo eu tenho 60 dividido por 6, logo a média ponderada é igual a quê? A 10. Que coisa linda. Então, gente, média, tranquilidade. Então, uma questão dessa você não pode perder no seu Enem. No Enem de 2017, tem uma questão muito interessante, galera, que ele fala lá, ele dá uma tabela onde ele dá as notas dos alunos X, Y e Z. Ele diz que o aluno X, ele tirou na primeira prova 5, na segunda 5, na terceira 5, na quarta 10 e na quinta 6. Aqui também tem as notas do aluno Y e as notas do aluno Z. E ele disse que para que esse aluno seja aprovado, ele tem que ter uma média maior ou igual a 6. Ok? E aí ele faz a pergunta dizendo o seguinte, preste atenção: com base nos dados da tabela e das informações, ficará ou ficarão reprovados ou reprovado. Aí ele diz, apenas o aluno Y, apenas o aluno Z, apenas os alunos X e Y, apenas os alunos X e Z, ou os alunos X, Y e Z reprovados. Ok, olha só. Então basta eu tirar o quê? Uma média aritmética, vendo? Do aluno X, somo tudo, ó, 5 mais 5 mais 5 mais 10 mais 6, dá 31 e divido por 5, que são 5 avaliações. Logo, média 6 e 2. O aluno Y, ele teve 4 mais 9 mais 3 mais 9 mais 5, ó, dividido por 5, dá 30 dividido por 5, dá 6. E o aluno Z, 5 mais 5 mais 8 mais 5 mais 6, somando tudo dá 29, dividido por 5, logo ele teve a média 5,8. Então, o aluno que estava reprovado é o aluno que? O aluno Z. Então, o aluno Z, ele está reprovado. Logo, seria a resposta a letra B. Mas também você poderia resolver essa questão sem precisar fazer isso aí. Como? Simplesmente, você sabe o quê? Que o total, para que o aluno seja aprovado, tem que ser maior ou igual a 6. Então, se são 5 avaliações, 6 vezes 5, 30. Então, 30, basta você somar as notas de cada um. Aquele que tiver uma nota, ó, maior, a soma de todas as notas, maior ou igual a 30, vai estar aprovado. Ó, esse teve 31, estava aprovado. Esse teve 30, estava aprovado. E esse teve quanto? 29, estava aprovado. Porque a quantidade de avaliação eram as mesmas, 5 avaliações. Facinho, facinho, né, gente? Agora venha para outra questão muito importante aqui, ó, Enem 2018. E o Enem 2018, ele fala sobre número de acidentes da CIPA. E ele diz assim, ó, número de acidentes sofridos e o número de trabalhadores. A questão, gente, pede-se, na verdade, o seguinte, preste bem atenção, ele diz assim, a média do número de acidentes por funcionários na amostra que a CIPA apresentará à diretoria da empresa ele quer a média do número de acidentes por funcionário. Galera, muito cuidado nessa questão, porque às vezes o aluno ele pensa em somar todos os números de acidentes e dividir pela quantidade, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se ele fizer isso, ele não assistiu a aula com o Deninho, com certeza absoluta. Você que assistiu a aula com o Deninho, venha comigo. Que tipo de média eu vou usar aqui? Lógico, a média é o que? Ponderado. Porque eu sei o que? Que 50 trabalhadores não tiveram nenhum acidente. Ó, 0 acidente, 50 trabalhadores. Quer dizer o quê? Que esses 0 acidentes eu vou somar 50 vezes. O acidente, ó, um acidente, 17 trabalhadores. Então, 17 trabalhadores tiveram o quê? Apenas um acidente. E aí sucessivamente. Então eu vou usar uma média ponderada, ó, XP. Vai ficar, ó, 0 vezes 50, mais, vá,
1 vezes 17. Ó, que coisa linda, meu Deus! 2 vezes 15, ó como é fácil. Rapidinho, ó, mais 3 vezes 10. Ó, tranquilidade. Mais 4 vezes 6. 4 vezes 6. Mais, por último, 5 vezes 2. Olha bem dividido pela quantidade, ó, totalizando aqui o que? 100, que é um somatório. Ó que coisa linda, fácil. Aqui vai dar 0, aqui vai dar 17, aqui vai dar 30, aqui vai dar 30, aqui vai dar 24 e aqui vai dar 10. Ó, somando todos esses valores e dividido por 100, eu tenho que a média ponderada, XP, na verdade, é 111 dividido por 100. E 111 dividido por 6 dá 1,11. Essa é a nossa média. Olha só, aritmética. Galera, uma questão dessa você não pode perder. Gente, muito obrigado. Professor Denis estará sempre à disposição de vocês. Um beijo no coração e até a próxima aula. Fui! Eu quero falar um pouco sobre conquistas. A gente vive num mundo onde a gente é ensinado a conquistar. Desde pequeno você é ensinado a isso. Tem que conquistar e que você vai conquistar. Mas o que é essa conquista? O que é que você quer conquistar? Será que a minha conquista, meu conceito de conquista é igual ao seu? Talvez. Alguns dizem que conquistar significa você ser bem-sucedido profissionalmente, ser bem-sucedido amorosamente, ser bem-sucedido. O que é ser bem-sucedido profissionalmente? O que é ser bem-sucedido no amor? O que é amor? Às vezes, o que você diz conquistar profissionalmente não significa para você realizar-se profissionalmente. Pode ser até que seja para os outros. Então, cuidado com as perguntas e respostas prontas que são oferecidas para você. Porque a gente sempre conversa muito sobre escolha profissional aqui. Só que o que você chama de escolha profissional, vocação, aptidão, nesse momento da sua vida é um. E ao longo da vida, essas aptidões, essas vocações, elas vão mudar. E você tem que estar preparado para saber em que medida isso é importante para você e não para os outros. E muito menos ainda para as respostas e perguntas prontas. E eu estou falando caso você seja uma pessoa bem resolvida. Como se você não tivesse essas divisões internas, esses monstros, esses fantasmas que te perseguem à noite, né, quando você vai dormir. Então, no que diz respeito às futuras conquistas, te desejo muita sorte, perseverança, mas também lhe digo para você se perdoar um pouquinho, não esquentar com tanta loucura, com tanta frase feita, com tantos caminhos já feitos, porque você é único, você é uma pessoa problemática, resolvida, feliz, tudo ao mesmo tempo. E talvez seus anseios não estejam muito conectados com a sociedade que lhe é oferecida. Calma, fique tranquilo, que você vai conquistar seus objetivos. Não, minha intenção não é resolver seus problemas não, é tirar você da zona de conforto mesmo. Boa semana. E aí, moçada bacana, tudo beleza? Aqui Zelão Teixeira, mais uma vez com vocês, para a gente falar um pouco de sociologia, tá? Hoje a gente vai identificar as mobilizações e conflitos existentes na sociedade contemporânea e as lutas decorrentes desses conflitos, né? Então, 2 pontos, conflitos sociais e lutas populares. O que a gente entende por conflitos sociais? São movimentos dentro da sociedade que buscam a cidadania, que se pautam em reivindicações para melhores condições de vida, né? Esse conceito surge lá em meados do século XIX com Marx e Engels, quando fazem a análise da exploração do capitalismo com os trabalhadores, e de lá para cá esse conceito veio ganhando
significados um pouco variados, mas sempre dentro desse parâmetro de falar sobre exploração, concentração de renda, desigualdade, riqueza e pobreza, latifúndio, patriarcalismo, desemprego, né? Portanto, vocês já podem imaginar que esses conflitos sociais existem tanto no campo quanto na área urbana e de um tempo para cá no cyberespaço, né? São reivindicações, são lutas por melhores condições de vida, por melhores condições de existência, principalmente dentro do mundo capitalista, né? Então, essas lutas, elas têm um papel fundamental na organização social, porque elas reivindicam direitos, né? Contestando certas normas sociais. E eles podem se organizar em diferentes frentes, né? Políticos, étnicos, raciais, sexuais, entre tantos outros. E o ponto 2, moçada, lutas populares, né? Vocês sabem, vocês conhecem, vocês veem o tempo todo nas mídias, né? As lutas populares que tensionam o social, que tensionam as diferenças de classe, as diferenças culturais existentes na nossa sociedade, né? Como já falei anteriormente, essas lutas populares, dentro do quadro de conflitos sociais, eles podem ocorrer no campo, eles podem ocorrer na área urbana e também no cyberespaço, né? Então, são movimentos que expressam um esforço de construção social a partir da participação de indivíduos que agem coletivamente por melhores condições de vida, contra qualquer tipo de exploração. Então, por exemplo, a gente vai ter desde o movimento feminista até a revolta do Buzu em Salvador, né? Então, o movimento feminista, ele tem diferentes frentes, ele tem diferentes maneiras de agir e tem diferentes bandeiras dentro dessa questão da emancipação da mulher na sociedade, né? Nós temos o movimento dos trabalhadores, dos operários, dos bancários, enfim, das pessoas que trabalham em diferentes frentes, em diferentes maneiras de produção, que em determinados momentos se mobilizam, se organizam para reivindicar melhores condições de salário, melhores condições no ambiente de trabalho, entre outras coisas, né? Nós temos também, na área urbana, por exemplo, a luta do sem-teto, que se mobilizam para moradias populares, se mobilizam para que o Estado possa contribuir minimamente com um estado de bem-estar social, né? Que cada vez mais parece que ele vai diminuindo no mundo todo e principalmente no Brasil. Essa ideia de uma intervenção mínima do Estado para que ele garanta condições mínimas de sobrevivência para as pessoas que são excluídas, né, da sociedade. No campo, nós temos o movimento do Sem Terra, que tem uma atuação muito grande, muito importante, né, na história brasileira contemporânea. O que eles defendem? Condições de ocupação da terra através de uma reforma agrária, né, para que eles possam produzir para sobreviver. Isso é muito polêmico, porque toca na questão do latifúndio, e as forças de latifúndio são muito grandes politicamente, né? Nos poderes legislativos estaduais e federais, né? Nós temos também os movimentos ambientais, os movimentos étnicos, temos os movimentos estudantis, o movimento gay, temos as paradas para garantia de direitos civis. Enfim, é uma luta contra o preconceito em relação a todas as formas de exploração. Essas lutas populares são orgânicas, elas ocorrem em tempos diferentes, mas geralmente por condições que não mudam nesses tempos diferentes, as condições de exploração que permanecem, né? Então hoje a gente vê também no cyberespaço inúmeras formas de organização e de reivindicação para melhores condições de vida. Por exemplo, o movimento de 2013, né? A revolta dos estudantes, que também tem inúmeras versões,
mas ela foi muito interessante, a maneira como os jovens se organizaram para poderem ir para as ruas, para poderem fugir da repressão e para a reivindicação que eles faziam. O movimento dentro das redes sociais foi muito grande e definidor da situação. Beleza, moçada? Então por hoje vamos ficando por aqui e um beijãozão para vocês. Eu tenho um amigo que diz que Castro Alves não tinha o direito de morrer tão jovem. Não podia. Tinha que ter sobrevivido mais tempo, ter nos alimentado mais ainda com a sua arte, sua grandeza, trazendo arte, trazendo poesia, trazendo juventude, jovialidade. Que o espírito de Castro Alves continue vivo, trazendo arte, cultura, sabedoria e poesia, trazendo ativismo social através da arte. Viva Castro Alves! Viva o TV Enem! Cadastre-se no tvenem.com.br. Continue acompanhando o programa nas TVs abertas, na TV a cabo e nas plataformas de vídeo, arte, poesia e muita luz para todos nós.